Toda família de japonês, o que que acontece com uma família de japonês? Desafios e mais desafios foi desde o início, né? Mas ela teve muitos, mas muitos desafios mesmo, tanto é que ela, quando jovem, ela chegou a pesar 37 quilos, gente. Então, os desafios foram enormes, tá? E eu, os japoneses, os descendentes aqui, todos sabem como eles trabalharam. E a mãe, para ter carne, por exemplo, ela montava armadilha para passarinho, para pegar passarinho para poder comer, tá? Então, são coisas assim que, né, me pautaram muito, desafios. Como a Miriam falou, desafios. Desafios são oportunidades, né? E a minha mãe sempre, acho que ela encarou dessa forma, né? Nós somos em quatro irmãos e ela queria que todos estudassem. E para vocês terem uma ideia, quando ela se casou, ela só tinha, não tinha nem panela, tá? Então, ela cozinhava em latas de conservas que ela ganhava dos vizinhos e tal. E assim foi a vida dela. E eu nasci vamos dizer, numa casa, né? Onde tinha apenas o piso batido, a cama era de palha, aquelas coisas de muita, vamos dizer assim, dependência financeira, né? Então não tinha. Mas o que tinham em mente sempre? Eu acho que era o empreendedorismo, eu chamo de empreendedor, porque é ou por dor, né? A gente empreende por dor, por necessidade, né? Ou por algumas oportunidades que vão ocorrendo. Mas isso se mescla tudo na vida toda. E a mãe, ela via, eu acho que ela via o empreender como resolver o problema financeiro e buscar novas rendas. Então, empreender, gente, é basicamente isso, que eu vejo assim, né? Tecnicamente se fala empreender, mas é algo assim, você gerar uma renda para você sobreviver, para você melhorar de vida, e assim foi minha mãe. Ela começou a fazer bolo para fora, as roupas, né, nossas, ela nunca comprou, ela sempre ela que costurava, tal. Então, ela via sempre oportunidades. Aí começou a aprender, né, várias coisas também de corte e costura, foi professora, e sempre empreendendo. E olha, pasmem, gente, contra os princípios do meu pai, na qual mulher, a Miriam, acho que deve saber, a Yuki ali, mulher não tem que ser em casa, cuidar dos filhos e cuidar da casa. Então, ela teve muitos, mas muitos desafios, tanto, né, para buscar renda, que ela queria aquele desejo de ter mais, e a maioria que é mulheres, né? Tá o Alex aqui, algumas outras pessoas, os homens, mas a mulher tem o desejo de ter mais, porque ela também tem a capacidade. Isso foi com a minha mãe, né? Então, tudo isso, ela construiu um império, gente, na agropecuária, né? Os meus irmãos vieram trabalhar com ela. Então, tudo cresceu. Para vocês terem uma ideia, ela cresceu muito na confecção, porque na vida nada é por acaso. Então, muitas pessoas vacilam, vendas diretas, vender produto. Gente, se aparecesse isso para minha mãe, ela venderia com certeza, né? Então, a mãe construiu um império, que eu chamo do empreendedorismo, né? Técnica para se virar. Uma palavra técnica é se vira, diversifica a sua renda, porque o básico aqui não dá. Empreender é isso, gente. Apareceu uma oportunidade, eu digo, se joga, faz e faz dar certo, né? Então, na minha família sempre foi muito assim. Tanto é que eu também, a minha formação foi muito diferente, né? Eu tive que sair muito cedo de casa, porque meu pai falava, bom, mulher, 18 anos, né? Formou ali no colegial, sai, casa, vai embora para não dar mais despesa, né? Então, mulher é assim mesmo. Falava para casar. Bom, não é o que eu quis, e a mãe, ela sempre me entendeu. Então, o que que ela fez? Ela me levou para São Paulo para eu começar a estudar e trabalhar. E foi assim. E nisso, gente, no que eu entrei? Eu virei uma engenheira, né? Saí para estudar, olha, saí para estudar medicina. Falei, não, mãe, eu quero ser médica.
vou ajudar, que acho que eu derrubei o meu irmão, né, que eu sou a mais velha, e ele tinha dor de cabeça. E eu achava que era culpa minha. Eu vou fazer medicina que eu quero ajudar meu irmão. Mas não era nada disso, né? Mas eu posso dizer que medicina não deu, porque eu era boa em matemática, física, química, aquelas coisas. Acontece tantas coisas na vida da gente, né? E a gente vai percebendo onde é o seu ponto forte. Bom, conheci meu marido, meu atual marido, em São Paulo. Aí viemos para Curitiba, ele vou fazer engenharia. Olha só a escolha que eu fiz. Ah, também vou. Também vou fazer engenharia, você vê. E assim, construir, né, tudo que eu construí dentro da engenharia. Mas a área de engenharia e empreender, todo mundo aqui que sabe, né, empreender no tradicional, trazem muitas e muitas dificuldades também, né? Desafios enormes, porque na área da engenharia, você vê todo o seu patrimônio em risco, por quê? Porque você nunca sabe o passivo que você tem, você faz em grandes investimentos, em obras, tudo bem, você trabalha com obras de milhões e tal, mas o peso de você carregar, tipo assim, você acorda 400 funcionários para você pagar. Você já tem um grande passivo diário. A Miriam, que é, né, foi empresária, sabe? Todo dia é como pagar os funcionários, né? A carreira, a Keila Maguinhos, esses dias falou, não, é o melhor plano, a meritocracia aqui é fantástica, porque ela é efetivamente uma meritocracia. Agora, vai implantar meritocracia dentro de uma empresa de engenharia, né? Mas isso sempre foi, né? A toda empresa quer isso, né? Remunerar adequadamente, né? E isso me ocasionou um problema de saúde muito grande. Aí, quando eu vi a minha neta, falei, nossa, acabou-se o meu tempo, né? Eu não tinha tempo nem de viajar com ela, tal, assim, falei. E a minha saúde, gente, eu pegava gripe constante, uma atrás da outra, até que tive pneumonia. Aí vem, não sei se alguém já teve labirintite. Eu caí no banheiro lá do meu escritório, graças a Deus já tinha celular nessa época, e eu estava perto dele, consegui chamar meu marido para me socorrer, porque nem no interfone para chamar o porteiro eu conseguia. Então, sabe? Então, são coisas que vão acontecendo, mas não quero falar muito disso, mas para você ver que tem muitas, muitas histórias. E empreender, gente, olha, é como eu falo para todas as mulheres. Muitas vezes elas são donas de casa por opção, né? Mas eu digo, pode ser a tua opção, mas que o teu financeiro da tua família esteja em suas mãos. Porque você nunca sabe. Tem até que o Alex, desculpa, Alex, mas eu digo assim, deixar na mão do homem apenas é, é um desafio enorme lá na frente, né? Então a gente tem que pensar, então eu digo para as mulheres, diversifique a sua renda. Não é todo mundo que se mantém casado, como a de Fátima falou, né, tantos anos. Eu também sou de um único homem e tal. Nós já vamos fazer 40, quase 50 anos, né, de vivência, né, e casamento. Então, e mesmo assim, eu sempre pensei, devido aos desafios que eu tive durante todo esse tempo, de que eu nunca deveria deixar, né, a vida financeira nas mãos de ninguém. Ela tem que estar em suas mãos, tá? Aí começa a mãe. A mãe sempre, meu pai quebrou, mas como é que sobreviveu? Porque ela sempre diversificou a renda dela. Ou seja, fazendo bolo, ou costurando, sabe? Ou aprendendo. E o desenvolvimento é a coisa mais importante. Então, ela vivia aprendendo as coisas. Então, tinha as vizinhas, né, que assim falavam, olha, vai lá, faz isso, faz aquilo. Ela não tinha nem o primeiro ano primário, gente. E ela construiu o que construiu. Mas por quê? Porque empreender
é no seu dia a dia, é para todo mundo, sabe? Até as crianças. A gente trabalhava desde pequenininho. Hoje falo, não, criança não. Mas vocês viram que os heads fazem, né? É filho vendendo isso, aprenda a vender, né? Então é diferente. Gente, a gente tem que levar as coisas tudo pensando sempre no empreendedorismo. E empreender não quer dizer, é uma palavra técnica, mas é diversificar seu portfólio, seja de conhecimento, seja de renda. Não é sábio deixar, sabe, mesmo investimentos, tem investimentos. Você nunca pode deixar numa única cesta. Você tem que diversificar seu portfólio também de investimentos. Eu tinha 8 empresas, então sempre procurei diversificar, né? Mas tudo com um custo muito alto. Ainda bem que, né, vendi tudo, me aposentei. Aí meu filho, né, estava num outro negócio que eu nunca não conhecia vendas diretas. Conheci através dele, comecei a consumir os produtos. Por isso que a gente fala, né? Quando você faz uma apresentação, a porta de entrada são os produtos. Aí depois eu fui numa palestra, gostei, era o Fernão Batistoni, na época. Eu, né, como é que pode um piá, ó, um piá, né? Eh, Acho que hoje não é ele. Mas assim, como é que pode um piá ganhar esse montante, né? Eles não falam o valor, mas a gente tem uma ideia. Sem todo aquele custo que eu tinha na engenharia, sem correr riscos de você perder o patrimônio, com baixíssimo investimento, e ainda você melhora em tudo. Melhora a sua saúde, melhora seu emocional, né? Melhora fisicamente, com certeza, mas o mental, né? Ele tem uma questão que traz muito nisso, as pessoas da área humana sabem muito mais, a Keila deve saber. O que eu falo é que as emoções que a gente gera, tudo, ele vai contaminando o seu corpo, né, no empreendedorismo, e aqui a gente tem uma coisa muito fabulosa. O que é? Essa conexão, estar com essas 30 e tantas pessoas conectadas, trocando ideias, se sentindo parte, se desenvolvendo, isso que é vida, uma vida para ser vivida, né? E os negócios, se eu cheguei na raiva assim pelo consumo, né? Eu estava na empresa anterior a gente viveu muitas viagens, né? Então, pude conhecer vários países que eu nem imaginava, né? Uma menina que sai do interior, né, para construir a vida, você nem pensa se existe Dubai, se existe, né? É, a gente foi muitas vezes para Punta Cana, para Cancún, a gente nem tem ideia disso. Então, isso muda todo o aspecto, né, da nossa mentalidade mesmo, tá? E assim, cheguei na raiva, porque a empresa anterior, né, ela foi embora. Então, o que que acontece? A gente tem muitos pontos, muitos desafios, pontos de inflexão, como dizem, né, grandes autores aí dessa área, vários pontos de inflexão. Eu saí do interior, foi um, né? Para mim, eu tinha que mudar de vida, né? Meus pais não podiam, então eu saí. Então, são decisões que você toma. Aí depois, é, nos meus negócios, eu tive que, vamos dizer assim, vender tudo por questões de saúde mesmo. Outro ponto de inflexão, você tem que tomar decisões. Aí depois vem a empresa anterior vai embora. Aí você novamente com novos desafios, né? Então, toda essa preparação, todos esses pontos de inflexões, eles nos acontecem apenas para nos desenvolvermos mesmo. E o mais importante no nosso negócio é que isso a gente tem um propósito. Tem uma técnica lá de você contar uma história em algumas palavras apenas. Então, eu digo assim, é,
Estudar medicina, eu fui. Ajudar pessoas. Engenheira, me tornei. Muitas pessoas ajudei. Então, basicamente, você contou a sua história. Se você vê, é uma profundidade. Então, contem a sua história em algumas palavras. Essa é uma técnica que eu esqueci o nome já, tá? E eu trabalho muito com as pessoas que trabalham com a felicidade exponencial. Nas empresas, os diretores estão doentes. Em cargos de gestão, gente, estão todos doentes. Tomam remédio para dormir e remédio para manter acordado, né? Então, tudo isso está acontecendo e novas oportunidades. Tem várias amigas que trabalham com felicidade nas empresas. Olha que bacana. E nós temos aqui dentro dessa colmeia, né? Então, eu vejo assim, e vejo na raiva muitos desafios para mim também. Você chega aos 68 anos, acho que você não tem as mesmas habilidades, você já esquece muito mais as coisas, você tem que se manter mais organizada. Não é meu forte, tá? Essa organização, porque imagine quem teve, sempre tem secretária, tem diretora financeira, tem RH, não é verdade? Aí você vê eu empresa, e daí? Né? São desafios. Então, a gente tem mais desafios do que os jovens. Né? O pessoal tira de letra. Veja os réus, todos jovens. E nós aqui, né, eu acho que tem uma boa parte, 60 a mais. Aí eu me lancei novos desafios. Jogar tênis, aprender um novo esporte, comecei a jogar beach tênis. Por quê? Porque o corpo exige. E hoje está todo mundo acordando para o quê? A saúde não foge do exercício físico. Os jogos, né? Você tem um coletivo, gente, é um outro mundo, porque mexe com tudo. Jogo com bola, melhor ainda. Por quê? Mexe com os olhos, né? Você tem que olhar a bola, tem que olhar a bolinha. Mexe com as mãos, ou seja, bater com a raquete, ou seja, né? No vôlei e tal, por exemplo, e você tem que coordenar as pernas. Então, foi mais um desafio que eu me lancei, aprender a jogar beach tênis. Quando eu comecei a jogar beach, aí me voltou a ideia de voltar a jogar tênis. Aí, mas por que que eu fui também? Imagine quantas influências que a gente tem na nossa vida. A dona Miriam, né? A doutora Miriam, Eda. Não, ela faz eventos, ela participa disso, aquilo, vai para evento de tudo quanto é coisa, né? E daí eu falei, bom, isso eu posso fazer. Eu comecei a participar de vários eventos gratuitos, primeiro, né? Melhor, né? Nos gratuitos. A mulherada convidava para alguma coisa, eu fui em todos, eu ia em todos. Hoje eu não dou conta dos meus leads, sabe? Então, aí eu tô. Mas essa é uma dificuldade, né? Até para a gente implementar. Eu não sei como que é para vocês, mas imagine para você implementar um CRM, como disse o Beto Carvalho. Quem sabe? Olha o outro desafio que eu estou agora. Implantar um bom CRM. Porque eu tenho uma quantidade grande de leads, tenho uma quantidade grande de clientes, mas e os follow-ups e tal? Né? Então, exige um CRM. Aí, na Hive, não sei se vocês já fizeram isso, você tem lá, você pode pegar todos os aniversariantes do mês. Aí você pega os aniversariantes do mês, é isso que eu comecei a fazer. Algumas coisas básicas, porque os desafios para mim são enormes, tá? Não tenho, assim, apoiadores, né? Muito na minha família, meu marido toma porque ele não sabe nem o que toma. Não sei se alguém faz isso, mas eu procuro ajudar, né? E ele fala para os amigos, eu não sei nem o que que eu tomo. Aí de manhã eu faço lá vamos dizer,
um coquetel Molotov, lembra que vocês falavam assim? É uma bomba mesmo? Daí põe suco verde, põe creatina, né? Aí os colágeno, porque vive com dor, né? Então coloca lá o Total Care. Aí agora ele tem mais que o intestino para presa. Então vamos ver se eu consigo, né? Colocar o prebiótico que é à noite. Funciona, gente. Eu tenho uma cliente que ia no banheiro uma vez a cada 15 dias, uma semana. Você já pensou? Ela, nossa, na primeira noite que ela tomou o prebiótico, no outro dia ela já foi no banheiro. Catarina, não foi uma maravilha, mas olha, funcionou. E assim foi, agora ela vai todos os dias. Então, é a maior alegria que a gente tem no nosso negócio, por isso que é um. Independente dos desafios, como a Miriam falou, a gente vai ter N desafios. Mas o propósito da gente levar saúde para as pessoas e para si mesmo, isso não tem preço. Então, é um negócio que você fazer por propósito é muito mais valioso do que meramente por uma renda. A renda é uma consequência, porque tudo aquilo que você faz com propósito gera renda. Então, é uma consequência. E ajudar pessoas, né? Fez toda a diferença. Mas qual que é a importância de tudo isso? É a fé que a gente tem. Um propósito gera fé. E é isso é diário, né? É o que eu tenho buscado fazer, gente. Eu sei que não é muita coisa para vocês, né? Que são muito mais organizadas, mas pode ser que tirem alguma palavra que eu tenho dito para vocês e que eu gosto sempre. Nunca deixem de colocar a saúde financeira tua e da sua família nas mãos de ninguém. Ela está na sua mão. Gente, obrigada pelo tempo de vocês, tá? Pela paciência. Eu espero ter contribuído um pouco com vocês, tá bom? Gente do céu, que história! Catarina, eu não conhecia 2% da sua história. Que mulher incrível! Que mulher gigante! Agora a gente entende, né, da onde é que vem tudo isso. Olha só que mãe que você teve, hein? Uma Ah, grande empresária, uma grande empreendedora. Que exemplo e que legado que ela deixou para os filhos. muito. Parabéns, parabéns, Catarina. Gente, olha quanta coisa que a Catarina falou para nós, né? Ela falou muito sobre várias fontes de renda, diversificar a renda, né? Quem já leu Pai Rico, Pai Pobre, quem já leu o Negócio do Século XXI, conhece o quadrante financeiro. A família dela já vivia do outro lado do quadrante financeiro, faz parte do 1%, né? Empresa com 400 funcionários, né? Então, é aquele 1% que vive lá do lado direito, empreendedores, investidores, né? Empresas com mais de 400 empregados. E mesmo assim, ela conheceu essa indústria e está empreendendo aqui nessa indústria. Olha que incrível, a gente nunca pode realmente julgar nem prejulgar ninguém, né? Parabéns, viu, Catarina? Olha só, família teve 8 empresas, 8 empresas. Gente, é demais. E quando ela conheceu a empresa anterior, ela fez várias viagens, né? Eu ouvi ela falando que ela estava aqui em Punta Cana, Cancún, Disney, né? É, Bahamas. Aí eu pergunto para ela, Catarina, na época que você cuidava de todas essas empresas, você tinha essa liberdade geográfica que a gente consegue nessa empresa? Porque aqui a gente constrói, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, né? Olha a vida do empresário tradicional. Eu tenho certeza que ela não fazia essas viagens que ela fez na última empresa. Eram 2 viagens internacional por ano, tá, gente? Não é, Catarina? E eu não a Tá. conheci, não a conheci. Olha só que incrível, eu não Verdade, a a gente não conhecia. se encontrou, não se encontrou. Mas assim, olha, na vida empresarial, isso eu acordei quando veio a minha neta. Nasceu a minha neta. Hoje ela está com, em março ela faz 18 anos.
E nisso eu vi que não tinha liberdade nenhuma, porque para tirar férias eu sempre tirava depois que meu sócio tirava as férias dele. Eu nunca trabalhei com meu marido, tá? E é bom vocês frisar, assim, colocarem. Por que que eu falo muito de não colocar o futuro, né, nas mãos de ninguém? E não só isso, diversificar o portfólio do seu marido, portfólio seu, o seu portfólio. E nisso eu não podia tirar férias. Empresa de engenharia, quando as fábricas param, nós é que trabalhamos, né? Então, era muito difícil, assim, sabe? Mas as viagens que nós fizemos eram incríveis, né? Aí a grande diferença. Porto de Galinhas foi maravilhoso, gente. Maravilhoso, né? Então, diversificar o portfólio é a grande sacada. Portfólio, inclusive, dos investimentos que você tem. Ah, não tem muito dinheiro. Ah, diversifica. Mesmo assim, sabe? Né? Hoje em dia tem N aplicações para você fazer. E eu tenho visto, assim, muitas pessoas, como eu já estou com 68, muitas amigas, muitos, né, pais de amigos, assim, falecendo, e muitas vezes as minhas amigas tendo que cuidar dos pais, porque acamados. Isso a gente pode evitar, podemos melhorar. Até mesmo para ter, digamos assim, você teria hoje ali uns 15, 20 mil reais para ter uma cuidadora? É isso que eu falo para as pessoas. Porque às vezes esse encargo para deixar para os filhos não é para ele. Nós é que temos que construir algo para, né, uma cuidadora se a gente precisar. Estamos fazendo tudo para não precisar, né? Exatamente. Parabéns, Catarina. Nossa, que história incrível, né? Hoje a nossa geração é uma geração que tem que cuidar dos pais, né? Dar conta dos pais e esses pais, eles não têm uma tranquilidade financeira. A grande maioria, né, dos aposentados hoje no Brasil vive abaixo da miséria, né? Então acaba sobrando para nós, os filhos. E a gente tem que pensar assim no futuro, né, para não deixar esse encargo na mão dos nossos filhos. Então a gente tem que trabalhar para se tornar um idoso independentemente financeiramente, né, para não dar esse trabalho. E essa ferramenta é maravilhosa, que a gente possibilita a construção de uma liberdade financeira, né? Parabéns, viu, Catarina? Parabéns pela sua família, pela sua história. Que história inspiradora, né? Isso que ela falou da parte financeira, deixar na mão das mulheres, é uma cultura oriental. Realmente, as mulheres é que cuidam das finanças, né? Da casa. E é isso que ela falou. Então, a gente nunca deve deixar a parte financeira na mão de outras pessoas, né? Essa semana, acho que foi essa semana passada, eu não me lembro. Ah, sim, no evento que eu tive, a gente encontrou com um grande amigo que nós conhecemos na empresa anterior, e ele ficou 2 anos afastado. Ele descobriu que o sócio dele roubou ele mais de 2 milhões. 2 milhões, 2 milhões. Ele vai terminar de pagar a dívida em outubro do ano que vem. Ele falou, mas eu estou pagando. Eu estou pagando. Então, gente, nunca deixe na mão de ninguém, né? Tome conta do que é seu, né? E várias cartas na manga. Então, assim, olha quantas lições Catarina deixou aqui para nós. Muito, muito obrigada, viu? História linda, linda, linda. Parabéns, Catarina. Cara, Gente, vamos abrir as câmeras, vamos colocar coraçãozinho na tela. Quem gostou de ouvir a história da Catarina? Semana que vem, na sexta, a gente tem uma outra história também inspiradora. Eu vou tirar uma fotinho agora. É, Quem for abrir a câmera será o próximo head. Vamos lá, vamos lá. Agora tem página 2 também. Olha que lindo que tá isso aqui. Olha isso. Lindo. Gente, quem estiver amanhã de manhã, não sei se vai ter o Bipro, tá? Se tiver, eles vão postar no grupo, porque não são todos que vão estar online ou presencialmente, né?
E quem estiver presencialmente online, a gente vai se ver amanhã, tá? Estamos super animados, esperando todos vocês aqui em São Paulo. Quem estiver em trânsito, em viagem, faça uma excelente viagem, né? Que Deus acompanhe vocês. E amanhã a gente se vê, tá? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Ótimo dia.